Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão, da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje vamos continuar aqui a leitura do meu livro O Menino do Pijama Listrado, porque será a partir deste livro que a UERJ elaborará o tema de redação para o seu vestibular 2024, ou seja, quem quer estudar na UERJ no ano que vem. A gente vai continuar a leitura lá do finalzinho do capítulo 5. Vamos lá. Eu não quis dizer, mas agora você ficará em silêncio, disse o pai, elevando a voz e interrompendo, porque nenhuma das regras que normalmente se aplicavam à vida familiar valia para ele. Eu tive grande consideração pelos seus sentimentos neste caso, Bruno, porque sei que esta mudança é difícil para você. E escutei o que você tinha a dizer, muito embora a sua juventude e a falta de experiência o obriguem a formular as coisas de maneira tão insolente. E você reparou que eu não reagi a nada disso. Mas é chegado o momento de você simplesmente aceitar o fato de que... Eu não quero aceitar nada, gritou Bruno, piscando surpreso, pois não sabia que iria pronunciar aquelas palavras em voz alta. Foi de fato uma enorme surpresa para ele. Ele ficou um pouco nervoso e se preparou para fugir correndo caso fosse necessário. Mas nada parecia irritar o pai naquele dia. E se Bruno fosse honesto, teria de admitir que raramente o pai ficava bravo. Ele ficava quieto e distante e sempre conseguia o que queria no fim das contas. E, em vez de gritar com ele ou perseguido pela casa, ele apenas balançou a cabeça e indicou que a conversa havia chegado ao fim. Vá para o seu quarto, Bruno, disse ele, numa voz tão baixa que o menino soube imediatamente que ele falava a sério agora. Então se levantou, as lágrimas de frustração se formando nos seus olhos. Ele caminhou na direção da porta, mas antes de abri-la, voltou-se para o pai e fez uma última pergunta. Pai, começou ele. Bruno, eu não vou, começou o pai irritado. Não é isso, disse Bruno rapidamente. Eu só quero fazer uma outra pergunta. O pai suspirou, mas indicou que ele deveria fazê-la. Então seria o fim daquele assunto, sem mais discussões. Bruno pensou sobre a pergunta, procurando formulá-la com precisão desta vez, para que não soasse mal educado, ou pouco colaborativa. Quem são todas aquelas pessoas do lado de fora? Disse ele finalmente. O pai inclinou a cabeça para a esquerda, parecendo um pouco confuso por causa da pergunta. São soldados, Bruno, disse ele, secretários, empregados do gabinete. Você já os viu antes, é claro. Não estou falando deles, disse Bruno. Quero saber daquelas pessoas que eu vejo da minha janela. As que moram nas cabanas, lá longe. Estão todas com as mesmas roupas. Ah, aquelas pessoas, disse o pai, acenando com a cabeça e sorrindo levemente. Aquelas pessoas. Bem, na verdade elas não são pessoas, Bruno. Bruno franziu o senho. Não são? Perguntou ele sem saber o que o pai queria dizer com aquilo. Bem, não são pessoas no sentido em que entendemos o termo, prosseguiu o pai. Mas você não deve se preocupar com elas agora. Elas não têm nada a ver com você. Não há nada em comum entre você e elas. Apenas adapte-se à nova casa e comporte-se bem. É tudo o que eu peço. Aceite a situação na qual você se encontra e tudo ficará muito mais fácil. Está bem, papai, disse Bruno, insatisfeito com a resposta. Ele abriu a porta e o pai o chamou de volta por mais um instante, levantando-se e erguendo uma sobrancelha como se o menino tivesse esquecido alguma coisa. Bruno lembrou-se assim que o pai fez o sinal e disse a frase e o imitou com exatidão. Ele juntou os pés e ergueu o braço direito no ar antes de bater um calcanhar no outro e dizia numa voz tão profunda e clara quanto possível, tão parecida com a do pai quanto ele conseguia fazer, as palavras que dizia sempre que saía da presença de um soldado. Heil Hitler, disse, o que Bruno presumia ser outra forma de dizer. Bem, até logo, tenha uma boa tarde. Olha só que inversão de valores, né? No mínimo, me faltou ter palavras para definir esse momento aqui. Enfim, terminamos o capítulo 5. Em breve vou começar o capítulo 6. O título do capítulo 6, A Criada Muito Bem Paga, certo? Enfim, em breve começaremos. Estou dando uma olhadinha aqui. Deixa eu pensar numa palavra. Faz o seguinte, ó. Para me provar que você ficou aqui até o final, você vai comentar aí, deixa eu me ver. Nossa, esse capítulo era bem grandinho, hein? Ó, para você me provar que você ficou até aí, comenta assim, capítulo 5, beleza? Mais simples do que isso, impossível. Comente apenas capítulo 5, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.